Olá, na aula de hoje a gente vai aprender as funcionalidades básicas do PowerPoint. Quando a gente abre aqui o PowerPoint nas versões mais atuais, geralmente a gente encontra aqui opções de modelos para nossa apresentação. A apresentação é como a gente chama nosso arquivo do PowerPoint. Aqui a gente encontra os arquivos recentes que a gente pode, editar, mas vamos começar com um arquivo novo. Tem duas maneiras de fazer isso, clicando em apresentação em branco ou em novo. Também a gente pode abrir algum que a gente tenha, mas vamos começar com um novo ou em branco. Eu vou clicar aqui. Pode ser que precise clicar duas vezes para ele abrir. Então aqui abriu a nossa apresentação, ela começa nesse modelo padrão em branco e a gente também pode trocar para outros modelos. Eu vou clicar nessa parte branca, nesse retângulo branco, para a gente poder editar. Se eu clico nessa caixa de texto, essa basicamente tem uma caixa, esse retângulo, esse local, onde está o nosso texto, também chamado de campo de texto. É chamado campo de texto porque nele a gente pode escrever. Quando a gente clica no nosso campo de texto, é possível editar o texto muito parecido. Os comandos são muito parecidos com o que a gente tem no Word, por isso não vou me aprofundar muito neles, porque a gente já viu o Word na aula anterior. Além disto, a gente também tem mais opções como preenchimento de forma, que esse preenchimento de forma também é parecido com o que a gente viu no Word, que ele permite colocar uma cor de fundo. Tem a opção organizar, que daí ele vai... É um trabalho mais ou menos em camadas, tipo, digamos que eu queira que esse título fique atrás do subtítulo. Eu clico em organizar e ele vai trazer para trás, trazer para frente, recuar, avançar, vai ser a organização. Outra maneira de exemplificar isso seria se eu clicasse aqui e criasse uma fórmula aqui, arrastando e soltando. Cria esse círculo, mas digamos que eu queria que ele ficasse atrás do meu texto. Eu vou selecionar meu círculo, clicar em avançar ou trazer para frente, ou em recuar ou trazer para trás. Então, ele vai ficar atrás desses elementos, viram? Agora eu vou clicar em Delete para deletar o meu círculo. Se eu quiser criar um novo slide, eu posso clicar aqui em Novo Slide e ele vai criar um slide de várias maneiras. Slide é como a gente chama essa telinha, esse quadrado. Se eu clico aqui, ó, ele vai criar mais um, onde eu posso botar um conteúdo. Se eu quiser mudar o formato, assim, o que esse slide está apresentando, eu clico nele aqui com o botão direito e tem as opções de recortar, copiar, as opções de colagem, que daí tem usar o tema de destino, manter a formatação, manter somente o texto. Tem como criar um novo slide, duplicar esse slide, caso eu queira reaproveitar alguma coisa que eu tenha feito. Posso clicar em excluir, daí ele vai sumir. Clicar em delete enquanto seleciono o slide também, traz o mesmo efeito. Adicionar seção, que daí caso eu tivesse vários slides, poderia clicar nisso para facilitar a minha organização. A parte de layout permite que eu mude ele fica diferente, o layout seria o design, seria a maneira como o slide está sendo apresentado. Clicando aqui eu possibilito essa mudança. Aí junto, claro, lembrando que junto ele vai levar o texto que a gente está escrevendo junto. Formatar plano de fundo permite que a gente mude o plano que está a cor aqui da nossa tela, ou se a gente quer fazer um gradiente, uma imagem com textura, preenchimento com padrão, dá todas essas opções que a gente pode fazer. Aqui eu vou deixar o padrão do nosso slide branco. E outras opções que traz, sim, é ocultar slide, novo comentário, caso queira fazer comentários. Os comentários funcionam quando tem mais de uma pessoa usando a apresentação. Digamos assim, que eu esteja fazendo uma apresentação e para um trabalho da faculdade, da escola, e mandei para um colega. Aí esse colega vai poder ver e fazer comentários e mandar de volta para mim, e eu vou poder ler os comentários dele em cada página. Além disso, a gente tem outras funcionalidades. Aqui, basicamente, é muito parecido com o Word, como eu comentei, essa parte de localizar, substituir, selecionar, é bem parecido. As formas mudam de lugar, né? Porque no Word elas ficavam em inserir e aqui no PowerPoint elas já ficam direto nesse nosso painel. Se eu for inserir, também vai ser bem parecido com o Word. Tem, claro, daí, em vez de nova página, vai ser um novo slide. A gente pode colocar uma tabela, a gente pode colocar imagens. Essa parte é muito semelhante, então, com a que a gente viu na nossa aula anterior, em que a gente estava vendo sobre o Word.
Aqui em Design é a parte diferente em que a gente pode escolher o layout, o desenho, né, do nosso slide. Então, você pode ir clicando e pode ver, né, que os temas, ó, vai mudando a cor, vai ficando diferente. Você pode escolher o estilo que você quiser para sua apresentação aqui na parte de Design. Também dá para alterar o tamanho do slide, formatar a tela de fundo, que deve mudar a cor, como a gente já viu anteriormente. Então, tem essas opções aqui. Em transições. Transição funciona assim, é uma animação que ela acontece ali entre um slide e outro. Então, se eu colocar aqui essa esmaecer, quando, ó, entendeu? Ó, já aparece a animaçãozinha. A gente chama de transição. Viu? Ela é assim. A gente pode optar por botar um som na nossa transmissão. Daí ele dá opções de sons. A gente pode colocar duração, pode escolher se todos os slides vão ter a mesma transição, né? Essa animaçãozinha entre um slide e outro. Então tem tudo isso que a gente pode alterar também. Animações. As animações também são semelhantes, elas permitem que a gente coloque um elemento. Eu vou pegar um elemento aqui, pode ser um círculo, por exemplo, né? Eu vou fazer um círculo. Fazer ele um pouquinho maior, vou ver aqui. Temos o nosso círculo aqui. A gente pode vir em animações e aplicar uma animação ao nosso círculo. Então, toda vez ele vai, quando ele aparecer, ele vai fazer essa animaçãozinha que a gente vai escolher. Aí tem opções de efeito, se ele vai flutuar para cima ou para baixo, né? Dá para adicionar outras animações. Tem configurações de painel de animação, disparar, duração, atraso, quando iniciar, quando clicar nela ele inicia. Então são detalhes, né, da animação, assim que funciona. Em apresentação de slides a gente pode configurar como ele vai ser apresentado, se a gente vai começar apresentando do começo, ou então se a gente vai começar a nossa apresentação a partir do slide ali atual que a gente está mostrando. Tem como criar uma apresentação personalizada, configurar slides, ocultar, testar intervalos, gravar a apresentação dos slides. Essa parte de gravar é assim, enquanto eu estou gravando, enquanto eu estou apresentando aqui no meu computador, ele vai gravar. Essa versão do PowerPoint já vem com essa opção. Executar narrações, intervalos são detalhes. Que o monitor a gente escolhe no caso eu só tenho um monitor aqui nesse computador, né? Mas se tivesse mais ele mostraria outros. Em revisão entra muito aquela parte assim de verificar a ortografia, né? Tipo, digamos que eu escrevo uma coisa assim, que não está gramaticalmente correta, ele vai verificar e vai encontrar esse erro. Tem o dicionário de sinônimos, verificar a acessibilidade, que é a parte assim de uma pessoa com deficiência se vai ler, se vai ser acessível para ela. Tem a parte de pesquisar, tradução, né? Escolher o idioma da apresentação, porque se eu estou escrevendo, por exemplo, uma apresentação em inglês no computador em português, ele vai encontrar vários erros porque não é o idioma dele. E assim a gente altera o idioma da apresentação e daí ele já detecta, né, corrige ortograficamente para aquele idioma. O comentário é para aquela coisa que eu comentei, né? Caso você esteja compartilhando sua apresentação com alguém, essa pessoa vai poder comentar para facilitar o trabalho em grupo. Mostrar comentários, ele mostraria aqui um painel de comentários, se a gente tivesse com comentários aqui. Comparar, também tem a opção de comparar, em que a gente vai mesclar uma apresentação, né, antiga com outra, geralmente é usada para, caso tenham versões diferentes da mesma apresentação, ele compara essas versões. Aí dá para aceitar ou rejeitar, de acordo com o que tem ali. Concluir revisão, né, caso... Mas aqui são detalhes. Exibir vai mostrar as maneiras de exibir a sua apresentação. Se você quer estrutura de tópicos, que é o normal, classificação de slides, daí mostra tudo assim em quadradinhos. Formato de anotações, que daí você pode colocar pequenas anotações em cada slide. Modo de apresentação de leitura, que daí fica assim maior, né, mais fácil para ler. Assim, a tela cheia. Outra opção é o slide mestre. O slide mestre permite que você faça alterações no seu slide de forma a definir. Você pode criar seu próprio tema. Tipo, definir aqui, você pode criar um tema novo no slide mestre e definir, por exemplo, que todos os slides vão ter o pano de fundo azul escuro
As cores vão ser escalas de cinza. Vou dar o fundo para esse degradê de preto. A fonte, né, vou definir que vai ser essa aqui. E os efeitos vou definir que são esses aqui, padrão do Office, e o tamanho vai ser esse. Vamos dizer assim, que a gente fez essa escolha para nossa apresentação. Fechar modo mestre. No caso, a gente definiu só para esse slide, mas aí vai definindo para os outros. Então, digamos que eu tenha finalizado aqui. Eu vou mudar aqui a exibição para o modo normal. E quando a gente clicar para criar um novo slide, os temas que a gente definiu vão estar daquele jeito. Então, o slide mestre é muito usado para a gente criar uma apresentação personalizada, uma apresentação que vai ser nossa, assim, é muito usado quando uma pessoa quer fazer um tema específico para a empresa que trabalha, para, por exemplo, o slide sempre carregar o logotipo da empresa. É mais usado para fins de personalização. Também tem o folheto mestre, porque também é possível criar folheto no nosso PowerPoint. E, além disso, a gente também pode, né, criar as anotações mestres. Por que é mestre? Porque é como se fosse assim, o que está sendo definido nesse mestre vai ser o que vai ser seguido pelos outros. Então, esse slide mestre, folheto mestre, anotações mestres, eles servem para essa personalização. Que a gente tem as réguas, também são usadas para alinhar, né, para a gente saber onde está colocando cada elemento. Linhas de grade também, para fins de organização e alinhação dos nossos, fica assim alinhado dos nossos elementos do slide. As guias também. Então, isso aqui são opções mais para a gente deixar tudo simétrico, regular, para organizar. Aqui é onde a gente ativa e desativa o nosso painel de anotações, que a gente pode escrever pequenas anotações aqui embaixo de cada slide. Muito usado para apresentações, caso você vá apresentar para um público, vai estar ali a sua anotação. Também usado para quem está fazendo um trabalho junto com outra pessoa, você pode ir anotando ali as coisas e a outra pessoa pode ler o que você anotou. Então, tem essas opções ali. O zoom permite que a gente aumente ou diminua ali o tamanho de alguma coisa para visualizar. Ajustar a janela também permite que fique mais fácil a leitura. Cores, aí vocês podem definir se as cores vão ser escala de cinza, vão ser a maneira como a cor vai ser exibida. Nova janela, daí permite que vocês criem, né, uma nova janela, ou digamos assim que eu quero ver isso aqui. A janela, como eu expliquei na outra aula ali sobre as noções básicas do Windows, a janela serve para a gente navegar no nosso computador. Então aqui é como se ele tivesse feito uma cópia da nossa apresentação e a gente está podendo acessar ela dessa maneira. É a mesma apresentação, mas eu posso ver assim. Funciona melhor para casos mais complexos, onde tem muitos slides. Aí, em vez de toda vez, eu tenho que ir nesse slide, depois nesse slide. Imagina, com 100 slides fica difícil. E assim fica mais prático para ter essa visualização. Aí tem maneiras de organizar, né? Em cascata, mover divisão. Então, tem várias maneiras. Alternar janelas, macros, são detalhes. Aqui em gravação, como eu comentei, as novas versões do PowerPoint, eles permitem que a gente faça uma gravação da apresentação de slides, ele serve para isso. E aí dá para exportar a nossa gravação com o vídeo, salvar com a apresentação, tem essas opções. E por fim, a gente tem o nosso painel de ajuda. Esse painel de ajuda, ele tira dúvidas, ele tem um treinamento de PowerPoint, assim, tem essa parte assim de realmente trazer perguntas frequentes e ajudar a pessoa que está usando. E para salvar nossa apresentação é muito parecido com também o Word. A gente vem ali, né, em arquivo, salvar ou salvar como, escolhe um nome, né, esse vai ficar nesse computador, escolhe uma pasta, escolhe um nome e salva, e tá salvo, é assim. A estrutura é bem parecida com o Word, mas todos no pacote Office têm essa estrutura, mas essas funções mais específicas ficam diferentes. Então é isso para a aula de hoje, eu vou postar ali um simulado ali relativo a PowerPoint também. Então é isso, até a próxima aula.